Ave Maria, que é o segundo vídeo, católico comete idolatria. Ele usou ali em Levítico 26:1, falando que não pode fazer imagem e escultura. Mas que tipo de imagem e escultura que a escritura está falando? De outro Deus, Êxodo 20, versículo 3 e 4. E Êxodo 25:18, Deus manda Moisés fazer a imagem que é se permitido fazer e ser venerada, que te leva a adorar a Deus. Salmo 95:9. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Josué 7:6 está fazendo isso, adorando a Deus através do ornamento sagrado, através da Arca da Aliança. Que não é um Deus, é imagem, via sacra, imagem de servos. Olha lá, os dois querubins são prefigurações de servos. Que interessante. É simples entender isso. Vamos ver onde eu parei aqui. Olha só. Essa rincha protestante já é antiga já. Agora, o outro problema que a Bíblia proíbe: inclinação ou prestação de culto de joelhos. Quando alguém chega a uma igreja católica, se prostra diante de uma imagem e faz a sua petição àquela imagem. Então Deus está aqui proibindo terminantemente duas coisas. Primeiro, não faça um ídolo para si. Segundo, não se prostre diante de qualquer ídolo, porque você está praticando, à luz da Bíblia, taxativamente um culto de idolatria, ou usando o termo grego, latria, que é o termo que define idolatria. Ele já falou tudo. Se prostrar diante de um Deus, da imagem de um Deus. A imagem via sacra, Josué 6:7, é um idólatra. Então Josué prostrou diante da imagem, pastor. Como você me explica isso? Por que Josué e o ancião prostrou diante da Arca da Aliança desde manhã até a tarde inteira? Números 28:9, Deus manda Moisés fazer a imagem daquela serpente e o povo olhava para essa serpente e o povo era curado. Então me explique isso. Deus mandou fazer. O que Deus está proibindo? Outro Deus. Nós não temos Maria como outro Deus, uma divindade, um ídolo, etc. São imagens via sacra. Dois querubins ali, no meio do povo citar, Êxodo 25:18, Êxodo 25:10-22. Falava com Moisés, no meio dos dois querubins, no meio das duas imagens via sacra. É um Deus, é um ídolo? Deus mandou fazer. Então, esse argumento seu, essas distorções, a gente destruímos por quê? Com a palavra, com a escritura. Êxodo 18:7. Moisés postou diante do seu sogro Jetro e beijou ainda. Moisés é um idólatra. Postou diante de um homem. Como o quê? Como reverência. Olha só, respeito. Quando a gente prostra dentro de uma imagem, que a gente sabemos o significado dessa imagem, que não é um Deus, damos reverência, prostramos como culto de honra, respeito, uma veneração. Porque a gente sabemos que aquela imagem não é um Deus, não é um ídolo, não é uma divindade, não é essa loucura que vocês pregam. Sabemos o significado daquela imagem. Então, a Bíblia é muito clara em dizer também, avisando... Segundo Crônicas 6, do 6 diante, Moisés e dançava diante da Arca da Aliança. Olha a veneração e o amor que o rei Davi tinha pela arca. Entrarão no céu, capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 8. Então, meu ouvinte católico, fique com a Bíblia, a sua Bíblia, nesse particular, de repelir a... Agora ele já está se perdendo aqui, a cagada que ele já falou. Ó. Vamos de Bíblia.
Ele falou para a gente ficar com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia me mostra o magistério, a Bíblia me mostra que foi pregado, e a Bíblia vem do magistério. Então eu fico com a Bíblia. Tradição e escritura. Agora você pega aqui, ó. Josué 7,6, ó. Para os amigos protestantes, se preferir. Aqui, ó. Dá para ver? Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriu de pó as suas cabeças. Prostou. Está adorando a arca? Não, está adorando a Deus. Através dos ornamentos sagrados. Porque a arca abriga a palavra. Olha só. É simples entender. Pedro prostou diante de Cornélio. Para quê? As Apóstolos 10, 25 e 6. Para adorar. Êxodo 32 ali, o povo fizeram uma imagem de um bezerro e começaram a prestar culto. Culto do quê? De adoração. Olha só, você vê o que aqui? O que é uma idolatria, o que é uma adoração. A gente vemos que é um Deus. Você vai postar diante da imagem, essa imagem para mim é um Deus. Você vai colocar toda a sua confiança na imagem? Não, meu irmão. Ainda pagando. Simples entender. Por que Cornélio prostou diante de Pedro? Porque Cornélio não entendia. Cornélio devia prostrar diante de Pedro como culto de honra e respeito, mas prostou para adorar Pedro. Êxodo 32, fizemos um bezerro ali e adoraram o bezerro. O evangelho de João 19, versículo 10, prostou para adorar o anjo. Agora você vê o quê? O anjo não é um Deus. O que tem lá em cima da Arca da Aliança? 2 querubins. Os querubins eram adorados? Não, era venerado. A Arca da Aliança era adorada? Não, era venerado. O que era adorado era a palavra dentro da Arca da Aliança. O maná e o cajado do sacerdote era um. Que é a prefiguração do Messias, do Emanuel. Hebreus 9, 4, 5. Josué prostrou diante dessa Arca da Aliança e adorava a Deus. Através do quê? Dos ornamentos. 1 Reis 6, 22, 35. Essa Arca da Aliança colocou lá no lugar mais santíssimo. E as paredes eram recheadas de imagem. O templo do rei Salomão. Tanto por dentro, tanto por fora. Do piso até o teto. O primeiro Ezequiel 41, 19, 20. Tinha figura humana, 2 figuras humanas. Quem são essas 2 figuras humanas? Querubins. 1 Reis 6, 35. 2 figuras humanas. Que interessante. Então, meu irmão, a gente tem que saber distinguir o que Deus está proibindo, pastor. Outro Deus. A Igreja Católica, as imagens ali que tem na Igreja Católica são deuses. As imagens que tinha ali no templo do rei Salomão, onde Cristo passeou, onde Cristo pregou, onde Cristo fez milagre e prodígio, os apóstolos congregavam, é imagem de outro Deus. Então, se for Deus proibir imagem, então Deus ele é contraditório. O que ele proíbe é a imagem do povo pagão. Lembra a travessia do povo? Era escravo ali no Egito, saiu ali e ficou no deserto, porque Deus já está ensinando, dando mandamentos, preceitos e tirando ele daquela toda idolatria egípcia, pagã. Que o próprio faraó ele tinha uma estátua como um deus. Daniel prova. Interessante. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É a resposta a esses teólogos da faculdade CACP. Perseguindo a igreja. Degrindo a igreja. Eu fico com a Bíblia também, pastor. Que a Bíblia me dá esse respaldo que vem. A Bíblia vem da onde? Do magistério. Então eu fico com a Bíblia. Que a Bíblia vem do magistério. A Bíblia vem da tradição, da pregação moral dos apóstolos. Daqueles que foram confiados verdadeiramente à verdade. Que a igreja coluna sustentáculo da verdade. Que são repleta de nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. Que são os santos. Hebreus 13, 7. Tem vários vossos guias que encerraram a carreira. Isso. Simples entender. Salve Maria, sou missionário São Roberto.